entende, na sua opinião, que a gente aprende, o cérebro aprende mais quando erra ou quando acerta? Quando erra. Por quê? Porque o erro te incita a raciocinar mais. E com certeza vai trazer mais aprendizado. Tá bom. Pode mandar outro. E pior que você acertou a resposta. Realmente, o cérebro aprende mais quando erra, né? Só que o motivo não é esse que você colocou. Sim. Ou seja, na Argentina você passaria, 4 já passa, né? Você acertou a metade, você já estaria aprovado. Tá bom. Né? Mas nós vamos tratar isso depois. Por que eu estou falando de erro? Porque quando você tem uma proposta de, vamos dizer, explorar algumas coisas, sem que isso se torne um dogma, sem que você saia por aí apregoando isso como se isso fosse uma verdade absoluta, eu entendo que o próprio Deus nos convida a razoar com ele. Eu duvido que hoje o que sabemos, por exemplo, sobre Daniel e Apocalipse, começou como uma verdade absoluta no começo. E com uma sucessão de acertos. E com uma sucessão de acertos. Uhum. Não é assim que funciona. E às vezes, aqueles que pensam às vezes fora da caixa, e hoje são taxados às vezes de malucos e tudo mais, talvez o maluco de hoje é o gênio de amanhã. Talvez o maluco de hoje é aquele cara que vai fazer toda a diferença amanhã. Então, não que o que eu estou pensando vai me fazer um gênio amanhã, eu só estou usando isso como mas essa uma ideia, referência. Né? Essa própria ideia já me veio vários pensamentos. É interessante analisar, né, que realmente a pessoa ela vai aprender mais no erro do que no acerto. Claro, né? Porque depois eu vou explicar isso em mais detalhe, como é que funciona isso, porque, aliás, deixa eu começar, isso aqui é importante. Quantos neurônios você acha que quantos por cento do cérebro o ser humano usa geralmente? Quantos por cento? No total, a gente tem aí em torno de 90 bilhões. Mas no cérebro, nós temos cerca de 86. Os outros 4 bilhões estão espalhados pelo corpo, mas 86 ali. Desses 86, quando você pega, por exemplo, eu não vou aqui dar aula de anatomia, não vou dar aula de fisiologia cerebral. Você pega, por exemplo, a coluna cervical, como é chamado, eu vou usar os termos mais simples possível. Então, quando você chega aqui em cima na parte, a coluna ela entra de fato aqui dentro mesmo, na parte de baixo. Tanto que ela tem a coluna, ela tem a medula, ou a coluna, depois ela tem a medula oblonga, depois o bulbo, ponte e telencéfalo. Então, medula oblonga também é chamado de bulbo. Depois ela tem ponte, que faz a ponte entre o bulbo e o telencéfalo, e aí, por fim, o telencéfalo, que conecta bem ali debaixo do cérebro. Então, essa estrutura, depois vem o sistema límbico, depois vem o lóbulo frontal, parietal, occipital, né, são os chamados lóbulos lateral, frontal, a parte de trás, né? Enfim. Essa estrutura toda, essa estrutura formada, você tem aqui está a coluna. Imagina, a coluna está aqui, né? Não sei se vocês estão vendo, imagina a coluna aqui. Aqui está o cérebro. Aqui tem uma coisinha chamada cerebelo. Só no cerebelo tem 69 bilhões de neurônios. Então, agora pensa na conta. 86 bilhões no cérebro. Ok, aliás, a palavra cérebro é o que a gente geralmente utiliza, mas, na verdade, a palavra correta não seria cérebro. Seria uma outra palavra. Mas vamos usar a palavra cérebro. Na verdade, nós teríamos 3 cérebros. Né? O hemisfério esquerdo, o hemisfério direito e esse cérebro no intestino. Também poderia chamar assim. Né? Então, vamos lá. Desses 89 bilhões, 69 estão no cerebelo. E o cerebelo, além de coordenar e cuidar de algumas funções motoras, um dos grandes objetivos do cerebelo é o aprendizado com o erro. Olha só que interessante. O neurônio, geralmente ele faz aí umas 1000 conexões. Cada neurônio, certo? Esses neurônios do cerebelo, que são responsáveis... Veja só, eu falei que cada neurônio faz em média 1000 conexões. Tá? Sabe quantas conexões fazem os neurônios responsáveis pelos erros? 1 milhão de conexões. Muito mais. Ou seja, o cérebro, ele aprende com os erros. IAG. Juntos avançaremos.